Hoje eu vou te ensinar como é que eu faço, tá, para tirar vários sermões da Bíblia para que eu então pregue aí para as pessoas, tá bem? Olha, veja bem, quando você for ler a sua Bíblia, tá, você nunca vai ler a sua Bíblia se você não tiver um caderno, um papel ou uma caneta aí próximo de você, porque é isso que eu faço e vou te explicar agora como é que surgem as minhas mensagens bíblicas, tá bem? Então vamos lá, se você não me conhece, eu sou o pastor Vandelis Andrade, tá? E queria muito que você se inscrevesse nesse canal aí e compartilhasse com mais pessoas, tá bom? Vamos lá então. No vídeo anterior eu falei basicamente 2 passos de como você se tornar um pregador por excelência, tá? Dei 2 passos ali simples, fui direto ao ponto, mas são coisas que eu faço, ok? Então vamos lá. Quando eu vou ler a minha Bíblia, tá? Eu sempre carrego comigo um papel, ou melhor, eu vou te mostrar aqui, ó, tá? Esses cadernos aqui são cadernos que me acompanham. Eu compro, aí eu vou começar a ler algum livro da Bíblia, e aí eu costumo colocar a data, tá bom? Quando eu estou fazendo aquela leitura daquele capítulo. Por exemplo, nesse daqui está escrito dia 3/3/2021. Aqui eu comecei o livro de Hebreus. Está escrito, ó, lições do livro de Hebreus, capítulo 1. E aí eu escrevo tudo isso aqui, tá? E vou começar então a fazer a leitura do capítulo 1. Eu estava estudando o livro de Hebreus naquela ocasião, naquela data. Então, eu comecei do capítulo 1, fiz anotações aqui. Significa que quando eu estava lendo o capítulo 1 do livro de Hebreus, vão me surgindo alguns pontos importantes daquele capítulo. E aí o que é que eu faço? Eu escrevo, tá, num papel, ou escrevo aqui na folha do caderno, ó, como eu fiz aqui, ó. Tá certo? Não sei se vai dar para você visualizar daí, mas aí eu fui escrevendo. Veja bem, uma das coisas que eu escrevi foi isso aqui, ó, Jesus é o Criador e sustentador. Aí eu coloquei, então, lendo, coloquei Jesus é Criador e sustentador, o versículo está no versículo 3, versículo 2, 3, certo? E também repete esse mesmo ponto em Hebreus 2:10. Aí eu coloco aqui, ó. Então, esse foi o primeiro ponto que eu tirei quando eu estava lendo o livro de Hebreus, capítulo 1. Aí veja, no segundo ponto que eu encontrei lá, lendo, Jesus pode ser adorado, pois ele é Deus. Aí está no versículo 6, 7 até 9. Então, algumas lições vão surgindo ali, tá, do estudo que eu estava fazendo. Então, eu estou te ensinando como é que eu faço. Se isso for interessante para você, faça assim também. Então, esse foi o primeiro caderno, não, foi um dos cadernos que eu trouxe para mostrar para você, tá? Ou para vocês. Aqui é um outro caderno, ó, tá? Já esse aqui, ó, dia 29/11/2022, atitude de Ezequias. Aí eu fui fazendo a leitura e colocando os pontos, ó, tá vendo? Ó? Percebeu? Eu nunca vou ler a Bíblia se não tiver um papel e uma caneta para eu escrever, ok? Aqui tem um outro caderno, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Todos eles têm lições importantes dos capítulos que eu comecei a estudar, dos livros. Lição de Jeremias, capítulo 1. Então, fui estudar o capítulo 1 de Jeremias e aí fiz anotações, ó. Tá vendo? Como é que você vai fazer? Você vai pegar um caderno ou um papel, e aí você vai escrever, você vai colocar a data, tá bom? Que você vai ler aquele capítulo, colocar a data. Aqui foi dia 26/10/2023. Então você coloca aí a data que você vai ler. Depois você vai colocar, como eu coloquei aqui, ó, como era o capítulo 1 de Jeremias, eu coloquei lições de Jeremias, capítulo 1. E deixei do lado aqui e comecei então a fazer a leitura. Quando me surgiu algo importante desse capítulo aqui, eu coloquei. Veja que não é difícil.
Assim, você vai começar a notar que vai surgindo pontos, tá? Se você puder assistir o vídeo anterior que eu gravei, você vai perceber que tem 2 passos lá importantes. Esse daqui poderia entrar como terceiro passo, mas não coloquei uma ordem assim. Estou te ensinando aquilo que eu faço. Se for útil, vai seguindo. Eu estou agora, por último, com esse caderno aqui, ó. Esse aqui é um menorzinho, tá bom? Esse está quase terminando, mas tem muita coisa aqui, ó. Pra você perceber aí, ó. Tem muitas anotações, tá vendo? Tá vendo? Ok? O último capítulo que eu estudei, deixa eu pegar para vocês aqui. Ó, o último capítulo que eu estudei e tirei alguns pontos importantes. Tá aqui, ó. Opa, cadê? Pronto. Foi aqui, ó. Foi no dia 9 que eu anotei aqui, tá? Foi o capítulo 5 de primeira carta aos Coríntios, ok? Então eu fiz algumas anotações, ó, lições de 1 Coríntios, capítulo 5, data 9/5/2025. E com a minha caneta, né, eu fui anotando os pontos que eu fui lendo, tá bem? Então, essa dica aqui, ela vale ouro. Então, como é que eu faço? Pego a minha Bíblia, faço a minha oração, tá? Depois que eu faço a minha oração, eu vou estudar o capítulo que eu escolhi, ou o livro. Normalmente eu começo com um livro. Então, eu começo com Mateus capítulo 1. Então, hoje é o capítulo 1, amanhã é o capítulo 2, e assim eu faço até terminar o livro. Não fico lendo, hoje eu leio o capítulo 1 de Mateus, amanhã eu leio o Salmo 3, depois eu leio Jeremias. Não, eu pego um livro e vou até o final, tá bem? Vai ter dia que já aconteceu dias que eu fiz a leitura e não encontrei nada de importante. Aconteceu e vai acontecer com você também. Não é que não tenha nada lá importante. Tem sim, mas naquele dia eu fiz a leitura e eu não consegui tirar nada. Não consegui extrair nada. Tá bem? Aí eu deixei aquela folha em branco e fui para o outro capítulo, outro dia, e foi surgindo. Quando você vai fazendo assim, vai surgindo as ideias, e quando der fé, você tem um caderninho como esse aqui, ó, cheio de lições dos livros que você estudou, e daqui vai nascer o teu sermão, as tuas mensagens. É assim que funciona comigo, entendeu? As minhas mensagens nascem assim, tá? Agora, se você tem um outro método e está se dando bem, beleza, tranquilo. Mas esse é o meu método e tem dado certo para mim. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou em alguma coisa, tá? Deus te abençoe e se inscreva nesse canal para acompanhar mais conteúdos aí, tá certo? Forte abraço, Maranata.